Ótimo. Então, maravilha. Então, hoje é dia 11/9, quarta-feira, são 8h08. E aqui a gente está, então, na sala E, né, do curso de atualização em fitoterapia. A gente não está nesse momento síncrono. Esse é um curso que começou aproximadamente 2 semanas, né? Um curso que está sendo bem rápido. Ele é um curso que está neste módulo farmacêutico. Vocês depois vão ver que este curso ele tem o objetivo de ser um curso maior, curso de práticas clínicas, mas a gente decidiu fazer uma avaliação com um grupo menor, o grupo de farmacêuticos, que de alguma maneira é o local onde a gente está mais confortável, mais acostumado com as iniciativas de fitoterapia do Ministério da Saúde, do Departamento de Assistência Farmacêutica, tá bem? Então, esse é um curso realizado pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz. Meu nome é Victor Doneida, sou consultor técnico, estou, né, consultor técnico atualmente do Ministério da Saúde, na área, então, na equipe de gestão da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Também agora como tutor deste curso, até para a gente entender um pouquinho como está sendo a execução, quais são os pontos de desenvolvimento e o que a gente precisa fazer para continuar melhorando. Então, já estou dando um spoiler, um pouquinho do que qual que é a nossa expectativa para este curso. A gente espera que então seja um curso que tenha uma boa participação, que todos possam colaborar. Eu estava conversando agora há pouco com a Cássia nesse sentido. Temos pessoas com muita experiência fazendo este curso e isso vai ser muito bom. Então, desde já a gente eventualmente já pede desculpas pelos erros que possam estar acontecendo. Já estamos registrando várias contribuições e todas as que forem chegando serão registradas para que a gente então possa fazer um grande curso de fitoterapia clínica, que é para onde a gente está mirando com as próximas, nos próximos blocos deste curso. Tá bem? Então, esse é um curso que, como está, ele tem 90 horas de execução, então é um curso de atualização, um curso rápido, mais objetivo, com 800 vagas, como a gente disse, né? Já trouxe aqui a informação que ele foi 48 horas, todas as vagas foram preenchidas, então isso dá uma alegria muito grande para a gente. Eu queria então agora, neste momento, abrir para que vocês possam se apresentar, para a gente ir se conhecendo. A gente já teve algum momento no fórum que algumas pessoas participaram, e o objetivo agora, então, é que cada um possa se apresentar, dizendo o seu nome, dizendo a sua cidade e dizendo a sua instituição, empresa, enfim, onde está trabalhando ou executando as suas atividades. E quem ficar à vontade pode abrir também a câmera para a gente ir se conhecendo e gerando um pouco mais de intimidade, tá bem? Cássia, quer começar com você? Posso começar, desligar a câmera, que estou chegando da academia. Então, boa noite a todos. Bom, meu nome é Cássia, eu sou farmacêutica. Eu, né, trabalhei em indústria farmacêutica na parte de controle e garantia de qualidade, né? Nos últimos anos eu estava como docente. E atualmente eu precisei voltar, né, para minha cidade natal, por causa da minha mãe com demência, e então aí eu voltei aqui para minha cidade, que é Socorro, no interior de São Paulo, faz parte do Circuito das Águas Paulista, e, e comecei né, a desenvolver uma parte com a prefeitura, não um trabalho voluntário, não é nenhum programa assim oficial. Então, nós temos junto a um projeto, né, que a prefeitura já apresentava, que é dos sistemas agroflorestais produtivos, e então a intenção é inserir as plantas medicinais também, né, dentro desse sistema. Então eu apresentei um projeto das hortas medicinais comunitárias, né, assim, para a prefeitura, e nós estamos desenvolvendo lentamente, né? Esse ano ficou mais complicado,
Mas tem um projeto de adubos, né, junto com as escolas, e daí essas hortas comunitárias foram escolhidos alguns bairros chaves, né, e são 3 bairros, aí um é uma área pública e os demais é vinculado às unidades de saúde, né, os postinhos que o pessoal fala aqui. Então, nós fizemos um levantamento, né, da avaliação até do interesse, né, da comunidade, e daí quais plantas eles tinham maior necessidade, né, problemas de saúde. E agora a gente está na fase, opa, tem uma visitante aqui, na fase de cultivo, de preparo, né, do solo, daí já tem um projeto de adubação, e fizemos um encontro com a comunidade, né? Assim, presencial. Só que agora parou um pouquinho, né? Porque é o período de eleição, então está um pouquinho suspenso, né? Bem, muito obrigado, viu, Cássia? Quem deseja ir na sequência, fique à vontade. Boa noite. Vocês me Boa ouvem bem? noite, Juliana? Ingrid. Ah, Ingrid, fique à vontade. Eu entrei agora porque eu estava ainda no grupo grande e aí teve orientação do coordenador, né, para entrar nessa turma menor. Para a gente se apresentar, não sei se foi isso. É isso? Tá. Isso, Ingrid, por gentileza, você pode se apresentar, dizer seu nome, de onde você é, se você está vinculado a alguma instituição, empresa. Sim, eu sou farmacêutica, formada aqui pela UFRJ do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. E eu trabalho atualmente em Biomanguinhos, né, a fábrica de vacina, biofármaco, então eu não atuo com fitoterapia, mas foi um tema com que eu tive contato durante a graduação e é um tema que sempre me interessou muito. E esse projeto de farmácias vivas, esse projeto de fitoterapia no SUS é algo que me encanta bastante. Então, é uma alegria. Eu estava até procurando especializações em fitoterapia, cursos de fitoterapia na época em que divulgaram essa atualização. Aí eu pensei, não, eu tenho que fazer. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e obrigada pela iniciativa aí da equipe. Obrigado, viu, Ingrid? Muito bom ter vocês aqui, né? A Fiocruz, enfim, é uma instituição muito parceira, né, do Ministério da Saúde. A gente ficou muito feliz em ver você também participando. Quem sabe, né? Farmanguinhos está com algumas iniciativas, né? Com fitoterápicos, com a Maria Berens. Quem sabe já temos uma Sim. próxima pessoa a contribuir lá, né? O Farmanguins é bem atuante nessa parte, né? É muito bom. Ótimo. Quem gostaria de se apresentar na sequência? Posso me apresentar? Por favor, Juliana. Então, meu nome é Juliana, eu sou formada em farmácia, né? Graduada em farmácia. Tenho pós-graduação em medicina ortomolecular e medicina homeopática. Também tenho pós-graduação em nutrição esportiva. Tenho pós-graduação em assuntos regulatórios. Hoje não trabalho diretamente na área, trabalho com regulação de produtos no âmbito da Anvisa, né? Principalmente equipamentos médicos, inovações em equipamentos médicos, a gente traz de fora do país e coloca no âmbito da Anvisa, mas a minha paixão durante toda a minha vida, desde pequenininha, sempre foi a fitoterapia. Meu avô era um homeopata autodidata, assim, então eu cresci meio nesse âmbito de, de estudo, né? Tanto que foi a minha primeira pós-graduação nessa área. Eu trabalhei muito na área hospitalar, na área industrial, radiofármacos, fui indo para outros campos, mas realmente durante toda a minha trajetória é a fitoterapia que mais me encanta, né? Tenho empresa de fitoterápicos há 10 anos e estou aqui para aprender cada vez mais
poder ajudar quem não conseguir alcançar com o conhecimento, enfim. E também entender um pouco mais e levar para a área dos regulatórios, que é hoje onde eu atuo, essa, esses conhecimentos, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir não só com o país, né, mas com o mundo, assim, a gente tem uma gama imensa eu acho que é um dos países que mais tem essa biodiversidade, né, e eu acho que nessa área a gente está engatinhando muito ainda, né, a gente acaba deixando a detenção, as patentes para outros países fazerem, né, e, enfim, eu acho que a gente poderia, nesse momento, ser um pouco mais incisivos e pegar essa demanda para a gente, né? E segurar essas nossas moléculas, né? Que são nossas, e botar no mercado mundial, assim. É isso que eu penso um pouquinho. Obrigado, viu, Juliana? Vai ser ótimo suas contribuições. Quem se anima na sequência? Zé Realino, bem-vindo. Boa noite. Tá aparecendo aí? Assim, fica à vontade. Bom, eu sou José Realino, eu sou farmacêutico pela Universidade Federal de Ouro Preto, tenho pós-graduação em fitoquímica pela UFSCar e desde 97 eu sou professor de farmacognosia na UFG, em Goiânia. E aí eu tenho um conhecimento mais acadêmico, né, e trabalho com a pesquisa em fitoquímica. E aí o meu interesse no curso é ver um pouco mais a parte da farmácia viva, a parte do setor produtivo, né? Que eu tenho mais assim um conhecimento mais acadêmico, né? Desse aspecto da área de fitoquímica, de fitoterapia. Então, essa seria a minha expectativa com o curso. Que Então, é bom, isso. bem-vindo. Esse vai ser um curso mais curtinho, assim, então fiquem muito à Uhum. vontade para fazer as perguntas, mesmo que a gente não tenha ali aquele conteúdo, passado por aquele conteúdo ao longo do curso, ou que a gente não esteja trabalhando exatamente aquilo no momento síncrono, podem ficar muito à vontade. O assunto farmácia viva é um assunto que eu gosto muito. Eu sou da farmácia da natureza, né? Então, estou neste momento em Brasília, mas tenho 10 anos de farmácia viva, então talvez a gente possa conversar um pouquinho sobre isso nos tempos que a gente for tendo, né? O importante é atender essa demanda de turma, isso é o mais importante. Quem se anima na sequência? Vitor, posso me apresentar aí? O seu som está saindo muito ruim. Eu não estou conseguindo ouvi-lo. Tá? Tá. Eu estou observando que a minha imagem às vezes fica travada. Tá para todo mundo ruim? Para mim Tá. está normal. Ele está Para mim, baixo, talvez está falando longe do microfone. eu estou ouvindo todos, menos você não tá perfeito. Tá. Então, se eu falar mais alto, será que ajuda? Não vai Então, subir na cadeira, o resto não tem problema. eu juro que eu estou Se com o quiser fone Então, muito aumentar um pouco o talvez ficar volume mais também. perto do microfone, do aparelho, É, Vou fazer um teste aqui, tá? Enquanto você se apresenta, por gentileza. então tá bom. Posso me apresentar, então? Então, eu sou Eli Eduardo Sarantes Camargo. Eu sou farmacêutico já há um bom tempo, já há 35 anos, e sou mestre, doutor e pós-doutor em plantas medicinais. Trabalhei com farmacologia e assistência farmacêutica nas plantas medicinais e atualmente estou vice-presidente da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, no qual aproveito todos aqui que estão presentes aqui para convidar todos aqui a participar da associação para a gente conseguir fortalecer aí o nosso movimento das plantas medicinais. É isso, trabalho com pesquisa, atualmente eu dou aula em duas faculdades de medicina, eu trabalhei até o ano passado numa faculdade de farmácia também, que é a Estácio, e moro em Rondônia atualmente, e estou aqui trabalhando nas plantas medicinais. É isso. Li, querido, muito bem-vindo. Você está saindo para a gente aqui como o Open English. Vê se você consegue trocar seu nome, por gentileza, para a gente ninguém achar que Eu só não você. ouvi você, Vitor, outra vez.
Ó, você está com o nome de Tour Open English. Vê se você consegue trocar depois. Ah, ok. Tá bem? Como é que Eu eu falei, faço gente, eu isso? acho que Você é o pode... Eli, eu acho que é o Eli, eu acho que é o Eli. Ah, tá. Como é que eu Legal, faço isso, Vitor? Victor. Está muito bem-vindo. Vai ser ótimo ter suas contribuições aqui. Quem deseja na sequência? Vocês me ouvem? Sim, bastante. Ah, tá baixinho ali o Vitor, não sabia se vocês estavam me ouvindo. Também tô com essa dificuldade. Até botei na caixinha de som para aumentar o som. Mas então, meu nome é Ana, eu sou farmacêutica formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E atualmente eu sou mestranda na URGS. Não faço nada, né, no quesito do mestrado relacionado à fitoterapia, farmacognosia e etc. Porém, eu gosto muito dessa área e eu acabo atuando assim em colaboração com algumas profs da minha graduação nas disciplinas delas. Então, estou procurando cursos de atualização e pós-graduação nessa área também. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. Bem-vinda, viu, Ana Paula? A gente pode continuar, quem deseja. Eu vou, enquanto isso, tentando mexer no meu áudio aqui, tá, gente? Vocês podem ir na sequência. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam? Sim. Sim. Eu também sou farmacêutica, cheguei um pouco atrasada, desculpa. Estava tentando me conectar e me encontrar. Mas eu entendi que eu acho que é para a gente se apresentar, né? Então, eu sou farmacêutica há alguns anos, me formei na Unip, tenho algumas pós-graduações, desculpa, entraram no quarto aqui. Não trabalho com a área de fitoterapia. Me inscrevi no curso porque eu trabalho no Ministério da Saúde atualmente e uma professora muito querida minha de fitoterapia também está trabalhando lá, a Ellen Thanos, ela é tutora aqui no curso. E ela me indicou o curso, eu sempre gostei muito da matéria, sou muito curiosa, mas eu não atuo profissionalmente na área. Trabalho hoje em dia com atenção primária à saúde e estou fazendo curso só para aprimorar meus conhecimentos mesmo, é isso. Acho que falta mais alguém. Alisson, será que já esteve com a gente? Ele falou. Eu não apresentei ainda o Marcelo José. Posso... boa noite a todos. Meu nome é Marcelo José, né? Então eu fui também formado em farmácia pela Universidade de Alfenas, aqui em Alfenas, né, Minas Gerais, né? Logo depois da formação fiz também fui técnico no laboratório de fitoterápicos na Universidade Federal de Alfenas. Fiz também residência multiprofissional na área de saúde, junto com o mestrado de ciências farmacêuticas, né? Com o intuito de isolamento de substâncias e a caracterização e efeitos biológicos, né, também. Né? No doutorado fiz na Unesp de Araraquara, tá? Com a parte também de isolamento, né? Professor Wagner Villegas, que é um dos professores do Brasil assim, mais atuantes na parte de área de produtos naturais. Fiz parte de isolamento, trabalhei com a parte de espectrometria de massa, HPLC, né, os equipamentos de identificação. Fiz o doutorado sanduíche também em Cádiz, na Espanha, na qual fiz a parte de isolamento, né, na parte toda fitoquímica clássica. Depois fiz o meu pós-doc,
também voltei, vou doc na Unesp novamente, trabalhando com o desenvolvimento de fármacos, né, da parte de desenvolvimento de pré-formulação, incorporação de extrato em formulação e com atividade antifúngica e colite. Fui depois professor visitante aqui na Universidade Federal de Alfenas, né, na parte de pós-graduação, também na parte da linha de pesquisa de extratos, né, bioativos. E agora, atualmente, eu fiz pós-doc também na Unicamp, na parte de extração, e atualmente eu sou como professor pesquisador voluntário na Universidade aqui de Alfenas, Federal de Alfenas. Boa noite a todos. É isso. Maravilha, muito bem-vindo, viu, Marcelo? Tô até com medo desses currículos de vocês, viu? Pessoal, tem mais alguém que está faltando? Sim, boa noite. Pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Minha internet é um pouco instável. Estamos ouvindo bem, Alisson. É, deixa eu só. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alisson Nunes. Eu sou farmacêutico desde 2022. Concluí meus estudos aqui no interior de Pernambuco. E atualmente eu atuo na vigilância epidemiológica, bem distante da área, mas eu conheci esse curso através da secretária de saúde e eu acredito que seria uma boa iniciativa para a gente poder implementar. Eu tenho tanto tempo de formado ainda, também comecei a trabalhar somente esse ano, mas espero estar aprendendo muito com vocês, tanto no curso quanto com os profissionais que aqui se encontram. Obrigado, boa noite. Alisson, você é de que cidade? Eu sou de São Joaquim do Monte, no interior de Pernambuco. Maravilha. Só completamos nosso ciclo de apresentações. Eu acho que completamos, né? Eu tentei passar aqui para o outro device, não consegui. Então, eu vou tentar falar mais alto para que vocês possam me ouvir melhor. Tudo bem? Muito bem. Então, algumas informações importantes sobre este curso. A gente vai ter, vocês estão tendo, né, as aulas disponíveis, os conteúdos para vocês assistirem no momento que for mais adequado para vocês. E a gente então vai ter mais 2 encontros síncronos. Então a gente está tendo esse primeiro, do dia 11. A gente vai ter mais 2 momentos. Dia 2 do 10 e dia 16 do 10. Todos eles vão ser numa quarta-feira, às 8 horas da noite. Tá bem? Então vocês vão ter módulo 1, 2 e 3 para a gente conversar hoje. Módulo 4 e 5 para o dia 2 e módulo 6 e 7 para o dia 16. Durante esses momentos síncronos, a gente vai tentar trazer um pouco dos aspectos clínicos. E como eu estava falando mais no comecinho, é o nosso maior objetivo dessa formação. Esse curso ele está estruturado em 90 horas, mas ele vai virar um curso de 180 horas, todo de práticas clínicas, né? Então, a gente está fazendo esse módulo inicial para sentir ele só para os farmacêuticos, como eu disse, né? Um grupo ali que a gente é mais próximo, mais íntimo. E aí depois ele vai se tornar um curso maior. Então, ele já está desenhado para ser assim. Então, a gente vai fazer todos esses nossos momentos síncronos, tentando trazer para uma questão mais clínica. No dia 26 e 27, a gente está encerrando o curso, 26 e 27 do 10. A gente vai estar encerrando o curso e aí vai ter uma avaliação
formal com 5 perguntas deste curso. Isso tudo está lá naquele cronograma, naquele fórum que a gente tem. Então, vocês vão responder 5 perguntas e isso vai construir a avaliação final, junto com a nota que a gente fizer da avaliação da participação de vocês. Então, também tem bastante pontuação isso. E, ao final, vai ser emitido o certificado para quem tiver pontuação superior a 70 pontos, 70 de 100. Então, esses momentos síncronos são bem importantes, tá bem? Agora, para este primeiro momento, eu gostaria de sugerir alguns acordos para o nosso grupo, né? Então, eu vou catar um papel em branco aqui e a gente vai fazer uma conversa para dizer aquilo que a gente pode estabelecer como acordo dentro da nossa sala de aula, dentro deste ambiente que a gente está presente. Então, é bastante simples. A gente faz assim: os combinados da nossa turma, aquilo que a nossa turma considerar como importante dentro da participação, dentro das regras que a gente achar que são mais valorosas para um trabalho coletivo, um trabalho em grupo, a gente coloca aqui, se for de acordo das pessoas. Então, a gente estabelece esses acordos. Alguém gostaria de sugerir um primeiro acordo? Só um momento. A tela está sendo compartilhada? Tá, eu compartilhei uma tela de Word. Ah, agora apareceu para mim. Tá, não Ótimo, estava aparecendo ainda. Tá, ok, obrigada. tá bem. Para aquecer, uma regra que eu acho que pode ser bastante importante, se vocês toparem, a gente pode deixar ela combinada. Todas as perguntas são bem-vindas. Que tal para vocês? Sim, sim. Perfeito. Alguma outra regra? Algum outro combinado entre a gente? Vocês gostam de pontualidade? Sim. Podemos combinar, então, que a gente vai começar às 20 horas e não vai deixar passar das 22 horas. Pode Isso é ser um ótimo. acordo legal, né? Sim. Ótimo. Vocês sugerem? Eu acho que todas as trocas de experiências também são bem-vindas, né? O que vocês acham? Vocês concordam? Sim. Esse Sim. grupo, pelo jeito, tem bastante, né? Hum. Bem diversas, né? Exatamente. Nesse sentido, eu tenho uma sugestão para que todos fiquem à vontade para trocar as suas experiências. Que tal nos reconhecermos todos como colegas? Ótimo. Pode ser? Ótimo. Todos somos colegas, Pode todos sim. somos farmacêuticos, que esse curso é exclusivo para farmacêuticos, todos somos colegas, porque aí talvez a troca de experiência possa ser até mais rica, né? Mais alguma?
Creio que a realização do estudo dos módulos que estão né, estudar antes das aulas também, né, ter conhecimento, preparo, né, não sei. O estudo prévio, né? Talvez isso. Isso, um estudo prévio, né, do assunto que vai ser abordado no dia, assim, não sei. Muito bom. Ele está desenhado, né? Muito boa essa tua sugestão, para que a gente então tenha passado pelo módulo 1, 2, 3 para estar aqui hoje. E aí vocês já vão ficar, então, se preparar para o 4, 5, 6 para a próxima e os últimos dois para o último. Então, gosto muito dessa ideia. Mais algum? A gente pode estabelecer a regra de Vegas, que acontece em Vegas, fica em Vegas, para que a gente fique bem confortável em trazer as nossas dúvidas, nossas questões, eventualmente falar umas borracha, né? Tipo, falei uma besteira aqui, gente. Vai ficar aqui a besteira que foi falada. Pode Sem ser? problema. Ótimo. Se ninguém tiver mais nenhuma contribuição, acho que a gente pode estabelecer então essas nossas regras. Alguns grupos têm grupo de WhatsApp. Eu queria saber se vocês acham interessante essa possibilidade ou se a gente se mantém só lá no fórum, que é o nosso ambiente de conversa formal, institucional. Eu acho bem mais prático. Eu acho mais prático também. Com certeza o WhatsApp vai facilitar bastante. Eu Ótimo. acho que leva a gente a se conhecer melhor também, né, professor? Sim, Ótimo. Então, eu vou fazer assim: eu vou criar um grupo de WhatsApp e vou colocar lá no fórum essa informação, pelo link, porque quem estiver à vontade entra no grupo. Porque né, a gente não fica ali forçando a entrada de ninguém. Coloco lá no grupo e aí quem estiver à vontade clica no link e já cai direto no grupo. Pode ser? Pode sim. Ótimo. Ótimo. Vai ser Vitor, agora ou você vai fazer depois? Vou fazer depois, que agora a gente já vai começar a apresentação de um material que eu Ô, deixei Vitor, aqui para vocês, pode ser? Ou se alguém, de repente, se entusiasmar e quiser criar e colocar o link aqui no bate-papo, a gente também depois só copia para lá. Posso criar, já coloco aqui. Ah, faz essa gentileza. Vitor, Oi. você vai passar todas as informações depois aí também no WhatsApp. Podemos colocar. Você fala aqui dos nossos combinados? É, Ótimo. então tá, porque aí a gente fica com um canal só para a gente estar visualizando e estar acompanhando aí. Perfeito. Já anotei aqui. Vitor, uma dúvida em relação ao curso, ele vai até, né, 29/10. Nós conseguimos, depois desse tempo, ter o acesso? A gente Cássia, consegue acessar, por exemplo, o fórum, daí não mais, né? isso. Eu não Que até, tenho essa por isso que até, resposta. ah, Eu vou buscar é, essa resposta para você. tá, porque por isso que é até interessante, de repente, ter o grupo, né? Porque daí a gente consegue manter o contato posterior a essa Aham. data, né? Não, com certeza. O fórum com certeza fica desfeito, né? Eu só não sei se os conteúdos ficam disponíveis. Vou buscar essa informação e aí eu também respondo lá pra gente, tá? O senhor tá mudo. O microfone. Ainda tá mudo. Muito bem, obrigado, viu, Ingrid? Então, nosso grande desafio deste curso, eu estou vendo aqui a Isla. Isla, você se apresentou? Isla Lima? Bom,
E a gente também tem um iPhone. Se a gente não colocar o nome, gente, enfim, não se apresentar, Isla, eu não consegui ver. O iPhone precisa se apresentar também, eu não sei se chegou a se apresentar, falar o nome, porque senão eu não consigo marcar presença, tá? Então isso é bem importante. Muito bem, então a gente tem um desafio, né, no nosso curso que é tentar trazer esses aspectos farmacêuticos, que vocês já viram lá nas aulas, para algum cenário mais clínico. Como a gente disse, esse curso tem o desafio de fazer uma formação clínica, nesse seu módulo maior, ele vai ter muita coisa em clínica, e neste esse módulo menor, ele tem mais os aspectos que a gente viu de farmoquímica, vai entrar mais um pouco de boas práticas, e aí lá no final ele entra em cuidado farmacêutico. Mas todos os nossos momentos síncronos, a gente vai tentar fazer eles com os casos clínicos. Estou vendo que a Gioconda chegou, muito bem-vinda. E a Ana Paula já criou o nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigado, viu, Ana Paula? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês? Vou colocar, então, o nosso primeiro caso clínico, para que a gente possa, então, começar as nossas reflexões dentro deste cenário, que é o objetivo principal da atualização. Me digam se aparece para vocês um PowerPoint. Sim. Parece? Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu pegar, minimizar aqui. Então, qualidade, a gente vai discutir, porque a gente falou um pouquinho sobre boas práticas lá no comecinho dos módulos, e vai tentar, então, fazer essa correlação com o caso clínico. O primeiro caso clínico, então, que a gente traz é um paciente, JA, uma paciente feminino, 52 anos, com histórico de dores epigástricas nos últimos 2 anos. Relatou o uso irregular de omeprazol 20 miligramas, uma vez ao dia, no ano de 2023, com resposta satisfatória. Contudo, relata preferir medicamentos naturais, um termo muito utilizado pelos pacientes. Relatou que há 2 meses iniciou o uso de chá de espinheira santa, maitenos e licifolia. Maitenos e licifolia tem passado por algumas alterações de nome, né? Vamos manter o mais tradicional. Ela utilizava da seguinte maneira: preparava por infusão com 1,5 gramas das folhas secas pulverizadas em liquidificador. Preparava então esse 1,5 gramas em 1 litro de água por infusão. E tomava esse 1 litro ao longo do dia. Relatou que obteve resultados satisfatórios. Contudo, nos últimos 20 dias, os sintomas retornaram. Então, imagina que a gente está no atendimento dentro de um consultório farmacêutico, dentro dos cuidados farmacêuticos, a partir deste cenário. Para aquecer, né? Quais será que seriam, né? Quais são as possibilidades, quais as perguntas que podem ser feitas para essa paciente, para a gente tentar reunir mais informações sobre este caso clínico. Vou voltar aqui ao caso clínico para a gente poder, então, aquecer e pensar que tipo de pergunta, a partir dessas informações que a gente tem aqui, quais as perguntas eu posso fazer para essa paciente para tentar traçar um caminho junto com ela das possibilidades terapêuticas que a gente tem. Professor, qual a necessidade da pulverização nesse momento aí? Ah, não poderia fazer somente uma infusão e uso contínuo? Poderia. Então, uma pergunta, que pergunta você faria para ela?
quem me indicou a fazer a pulverização da erva Uhum. e de que forma você administra diariamente, com que periodicidade você está administrando. Ótimo. Muito bom. Eu acho que seria pertinente também perguntar quais são os hábitos alimentares dela, porque se a espinheira santa ela tem essas propriedades assim que são mais protetoras da mucosa gástrica, se ela retorna depois dessa utilização, significa que a alimentação dela não é tão adequada. Possivelmente não é, né, gente? É um clássico esse, né? Mas é uma excelente pergunta mesmo, até para poder orientar nesse sentido, né? Outra pergunta seria quais outros medicamentos ela utiliza? Se ela utiliza algum outro medicamento de forma concomitante, algum, por exemplo, um anti-inflamatório não esteroidal, alguma outra coisa que possa estar contribuindo para esse retorno dessas dores epigástricas, né? Excelente, gente. Esse processo que ela usou aí, pulverizado, eu acho que não seria o termo correto, não. Porque pulverizado é outra coisa. Consequentemente, isso seria uma turbólise. E essa turbólise é um método de extração no qual você coloca a planta em contato com um sistema que vai ter uma rotação por minuto bastante alta e que você vai extrair, além daquilo que você quer, você vai extrair amido, um monte de outras coisas, e que pode, obviamente, concentrar. Mas esse não seria o problema. A pergunta que seria por que esse método, aí seria bastante interessante. Então, por que está fazendo neste método? Por que fazer essa turbólise aí? Né? Ou seja, qual é o fundamento que ela teve para fazer isso aí? Ela tomava, por exemplo, o omeprazol. E aí, de repente, ela vem e é indicada para ela fazer uma turbólise de maiteno cilicifole, espinheira santa. Beleza, né? Qual é o objetivo disso aí? Por que uma turbólise? Porque não poderia ser, por exemplo, uma cápsula, aonde a gente tivesse o extrato seco. Ótimo. Então, será que a gente poderia perguntar para ela como ela está fazendo esse preparo, para deixar uma pergunta mais ampla? Talvez ela nem saiba dizer por que que ela está fazendo a turbólise, né? De repente, até tirar o pó pulverizado dentro da cápsula por causa da dificuldade de digestão da paciente, né? Mas daí onde ela conseguiria esse pó pulverizado? Numa farmácia de manipulação? Esse extrato esse pó é um pó oficial? Qual a concentração desse pó? Qual é a especificação desse produto, né? Ela entendeu isso ou ela está pulverizando em casa? Então, Perfeito, mas pulverizar é outro método. Ou seja, isso aí não é pulverizar, isso aí o correto seria levigação, que é você transformar o diâmetro de partícula usando um líquido, um solvente. Teria uma outra pergunta também nesse sentido do preparo, que é que, que material é esse que ela está usando, né? Folhas secas. Eu estou entendendo aqui que ela adquiriu essas folhas já secas de algum lugar. E aí, dependendo da origem desse produto, a gente sabe que tem muita adulteração de drogas vegetais, né? Então, outras folhas misturadas, outro tipo de material, contaminações diversas. Então, isso também é um problema. De onde está sendo obtido esse, entre aspas, chá de espinheira santa, né? Que a gente, a princípio, não tem certeza se é o que deveria ser, né? Eu acho que essa seria uma exatamente. boa pergunta também, para ela indicar qual produto, enfim, se ela tiver a embalagem original, seria interessante avaliar isso também. Eu, por exemplo, moro no sul do país e a espinheira santa é uma planta que se dá
localmente aqui. Ela pode ter ido colher diretamente do pé, ter secado em casa, ou ter comprado em qualquer local. A gente chama de, entre aspas, jujeiros, né? Aqui na região. São pessoas que vão, colhem chás e ervas medicinais, secam e revendem em rua, né? Então, tem todo a origem do produto, né? Realmente, que minha colega acaba dizendo. Em relação também ao tempo, né, de 2 meses, será que realmente qual foi estabelecido 2 meses? Porque ou pode estar sendo até tóxico a esse tempo todo, né, de 2 meses para o fígado, né, que esse, né, se elas têm alguma informação por que 2 meses ou por que menos, poderia ser menos do que esses 2 meses, né? Ou se também tem uma interação com o omeprazol, com essa planta, que pode ter causado algum efeito, né, nesse tempo, não sei. Não poderia ser questão do tempo também. Muito bom, muito bom. Nós colocamos aqui algumas perguntas, né? A gente previu algumas dessas perguntas. Eu achei ótimo que chegaram muitas outras. Então, algumas coisas que a gente pode perguntar para essa paciente, né? Aconteceu alguma coisa neste período? A gente sabe que as dores epigástricas, gastrite, são muito relacionadas ao componente emocional, né? Então, vale a pena a gente sempre considerar isso numa investigação com o paciente. Mudanças em estilo de vida, né? Alguém trouxe, né? Olha, como é que está a sua alimentação? Voltou porque eventualmente melhora, né? Voltou a comer coisas que a gente sabidamente sabe que podem prejudicar, né, a sua condição. Então, essas mudanças são bem importantes. Às vezes mudou de emprego, né? Está passando por mudanças que impactam demais, né? Então, isso tudo pode ter uma repercussão. Também trouxe, a gente teve aqui muito interessante, o fornecedor mudou porque ela estava tomando isso, ela já tomou 2 meses, ela diz aqui, uma travadinha para mim, isso aqui. Opa, Essa concentração está muito baixa também, né, Vitor? Ó, exatamente, é Um e mais para meio para 1 litro. dá para aumentar essa dose, né? Tem algumas questões. Então, aqui ela tomou, mas ela tomou de fato. Vai pra lá, disse. Desculpa, eu não entendi. Sai, 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 sai. Deixa eu lembrar. Ela tomou durante 2 meses e teve bons Ei, resultados, né? Então, temos aí um dado essa que foi comida tá comendo, né? importante. Depois precisou subir. Sai, Canos. Essa você ainda sai. Não, você não pode Isla, usar é o uma seu roupa assim, não. microfone que está aberto. Tá matando pra Deixa eu arrumar, ver né? se eu consigo colocar o mudo para ela. Tudo bem aqui, amor? Eu só falei algo que sou eu que lavo a roupa ainda. Tudo bem, Quer amor? começar a Você lavar? está bem? Tá de graça? Acho que foi, né, gente? Muito bem. Então, ela preparava. Ela teve bons resultados até então. Como que ela preparava? Aqui, gente, ela catava esse material, essas folhas, ela triturava no liquidificador, pulverizava ali no liquidificador e preparava uma quantia para a semana e aí colocando 1,5 preparava uma infusão. Era mais simples, viu, Eli, do que o seu método. Talvez não tenha ficado claro aqui. Então, ela só pulverizava esse material que ela Ah, eu tinha, entendi, ela só triturou isso aí só para triturou. ela. Depois ela preparava a infusão com esse material pulverizado, tá? Era mais simples. Nossa, gente, a internet ficou muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O que mais que a gente teve de perguntas? O fornecedor mudou? Mudou. O fornecedor dela mudou e a gente vai ver isso daqui a pouco. O método de preparo foi mantido? Né? Uma outra pergunta pode ser feita, porque de repente a pessoa pode ter trocado o método, e isso pode impactar.
observou mudança na coloração do material, né? Observou mudança na textura do material, mais naquele caminho que a Ingrid trouxe para a gente. No aroma, no sabor do material, são algumas possibilidades. E aí, ela trouxe informações para a gente. Então, esse daqui, agora que eu entendi por que eu tinha mudado. Olha a diferença nas cores do material, né? O material que ela tinha, aqui está invertido, tá, gente? Então, esse material novo, ele é verdinho, tá vendo? Então, eu inverti aqui porque esse era o material novo que ela tinha. Mas a informação... Amor, danado mesmo, né? Você não comeu tudo de chocolate com coco? Aí você comeu a minha com morango. Não, não tinha de morango. Tinha sim, que eu deixei um pedaço pra comer agora. Tem um pedacinho lá. Não era só esse pedacinho que tinha, viu? Comeu sim, senhor. Gente, não vou conseguir. Acho que ela não tá ouvindo, professor. Ela não está nos ouvindo, né? Eu acho que ela só conectou e tá com o microfone aberto, mas não deve Eu ter não tô conectado no conseguindo. áudio. Eu dei um Sim. hide aqui nela e não... Não, Enfim, continua aberto aqui, aparecendo. continua. Vocês não conseguem mutar, né? Não, aparece aqui, não aparece as opções. Para mim também não. Talvez só o anfitrião conseguiria mesmo. O anfitrião, o origem, né? Tá uma sala não é grande, então isso é um problema. Ah, é verdade. Tentar colocar no chat para ela, para ver se que ela colocou, né, uma mensagem falando que não conseguia se apresentar porque estava no trânsito. Vamos, de repente, Ela ela consegue colocou. ler a mensagem. Faz essa gentileza, Cássio. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente. Deixa se eu consigo aqui fazer uma... A gente não tem todos os privilégios nessa sala aqui. Pronto, tá mudo. Professor e colegas, eu só vou aproveitar a questão do professor apresentando a planta da espinheira santa e questionar uma situação que geralmente a população aqui do Sul sempre fala. A espinheira santa é uma única planta, né? Só que eles sempre referem assim, quando vem adquirir a planta. Eu queria a espinheira santa de 7 espinhos, não das 13 espinhos. Existe alguma diferença? Existem duas tipos de espinheiras santas? Desculpa se eu não estiver muito atualizada nessa situação, mas quando eles vêm adquirir a planta, eles sempre querem se certificar, até verificam a planta, a folha, para ver se a folha tem 7 espinhos, porque diz que a espinheira santa de 7 espinhos é a espinheira santa que mais produz efeito, e a outra espinheira santa, que seria de 13 espinhos, ela não tem. É Juliana, né, que está falando? Isso. Juliana, é o seguinte, tem algumas espécies que são bem semelhantes, mas que não são espinheira santa. É o caso da Soroceia gomplande, por exemplo, que ela tem uma característica muito semelhante. Morfologicamente, ela parece muito, mas ela não é. Em feiras livres, é comum a gente encontrar ela achando que é a espinheira santa, mas não é. Então, não Muito bem. seria, as duas não seriam a mesma planta, seriam semelhantes, mas Não, a espinheira tem santa outro. seria essa com 7 espinhos, digamos? Ela tem mais dobraduras? O sete espinho eu não sei te falar, mas assim, ó, eu já publiquei um trabalho comparando 3 plantas que são morfologicamente idênticas, parecendo a espinheira santa, mas que não são espinheira santa. Exatamente. Juliana, a gente há espinheiras santas, inclusive, só com um acúlio, só com uma pontinha.
A gente tem uma experiência em Jardinópolis com um banco de germoplasma com muitas espécies de espinheira santa e outras, né? Mas em específico a espinheira santa. E a gente tem alguns pés que produzem folhas com um espinho só. Então, a gente ainda não conseguiu estabelecer uma correlação entre esses espinhos e a produção de metabólitos, né? Que eu acho que é o pensamento de quem está falando dessas diferenças. A gente ainda não descobriu. A gente sabe que a tradicionalidade ela envolve muitos elementos. O mais importante é saber se é de fato espinheira santa, porque elas realmente têm boa variação na produção dos metabólitos, ou se é outra espécie. E esse nosso caso clínico ele vai caminhar um pouquinho nisso. Então, aqui, né, o paciente tem fotos do material antigo, do material novo, né? Então, o material que ele estava tendo efeito antes, né, ele era dessa maneira. O material que ela adquiriu agora tem esse aspecto, um aspecto mais claro, mais pardo. Quando ela foi olhar o que tinha mais no detalhe, então o material que ela tinha de antes era esse daqui, que está na nossa esquerda, que possuía folhas do material vegetal. O que ela adquiriu agora é esse que está à direita. Então, é um material que tem folhas e galhos, né? E outras partes ainda, né? Por fim, a gente vai chegando nos detalhes morfológicos, né? Então, talvez o Eli já tenha algumas informações a mais para apresentar para a gente. Então, esse aqui é um aspecto morfológico, que é um pouco mais claro dos dois materiais. Então, o material da esquerda é um material que ela tomava o chá antes, ela tinha bons resultados. E o material da direita é o que ela começou a consumir agora e não está tendo bons resultados como ela tinha antes. Quando a gente vira no verso e vai fazer uma avaliação, a gente vê essa diferença, né, na venação secundária, né? A gente tem a venação primária, que é esse eixo que alimenta do começo ao fim a folha, e depois essas nervuras secundárias. E olha só a diferença, né? O espaçamento entre elas é bem distinto. O da esquerda, ele é ali menor que meio centímetro, o da direita, ele é quase de 1 centímetro. O que isso sinaliza para a gente? Alguém tem uma dica do que pode estar acontecendo aqui? Não seria a mesma espécie, né? Essas Exatamente. De características grosso são modo, diferentes. As características macroscópicas caracterização. são diferentes. Essa planta primeira ela é mais coriácea, a folha, né? Que é uma característica da espinheira santa, folha coriácea. Exatamente. E é isso que a gente tem de informação, né? A gente consegue observar essa diferença, né? Então, da esquerda, que era o material antigo que essa pessoa fazia uso, Maithenus indicifolia, e a direita parece muito com a espécie Sorócia bonplanti, e o Eli até trouxe para a gente essa informação. Por que será que isso acontece, né? O Maithenus, né, é uma espécie menor que produz menos massa, né, tem um interesse comercial grande nele. E a Sorócia é uma árvore muito grande que produz muita massa e por ter aqueles espinhos nas folhas, né, por ter uma característica anatômica muito parecida, ela é muito utilizada na falsificação daquilo que se procura por espinheira santa. Não sei se alguém tem alguma investigação maior sobre isso. A gente aqui nos nossos estudos, a gente pede para os alunos trazerem, né, material para a gente ver todos os anos, comprarem espinheira santa nos mercados, onde encontrarem, na verdade. A gente fala, tragam espinheira santa. E é muito comum a gente ver adulteração que vá de 50% a 75%, 80% todos os anos, em especial com a sorócia. Então, isso tem uma repercussão muito grande, a adulteração, né, a falsificação, então, ou a partes não relacionadas à planta, impactando na clínica, né? Então, os aspectos de qualidade, ali no caso da identificação, né, do material, das adulterações de material, vai impactar diretamente ou pode impactar diretamente
na clínica desses pacientes. Então, é importante também que a gente possa ter esse tipo de olhar, porque às vezes a gente vai pensando em muitas coisas, então fazer boas perguntas, né, pode ajudar a gente a ir traçando esse caminho. Aqui a gente não teve feedback do paciente, né, com perguntas e respostas, mas na consulta, no atendimento, no acompanhamento, a gente consegue ter respostas e a gente vai direcionando um pouco para poder prestar um bom cuidado farmacêutico para este paciente. Professor, na Por Maitenos, a favor. parte utilizada é só a folha Só a folha. ou a Parte parte aérea só? especificada, não. Só a folha. Lá na farmacopeia, a gente vai ter essa informação, exatamente. Então, lá para Maitenos ilicifolia, parte especificada para a droga vegetal, só as folhas. A gente pode ter até 2% de galhos na droga vegetal. Certo. Uma dúvida, professor. Essa sorócia, ela tem algum efeito toxicológico, além de não ter o efeito terapêutico da maitenos? Ela tem algum risco nesse sentido? Eu Se usada no desconheço se lugar ela da tem. espinheira santa? Eu desconheço se ela tem algum resultado negativo, assim, né? Eu acho que essa é a sua pergunta. Não sei se Isso. alguém tem alguma Seja de informação sobre interação isso. ou de evento adverso. Eu não tenho. Eu Porque posso isso, até na buscar real, essa é um informação. grande risco, né, do comércio brasileiro, principalmente em feiras, essa troca. A pessoa acha realmente que está utilizando alguma coisa para o bem e pode ter um efeito colateral extremamente danoso, né? Ou uma interação com Exatamente. algum outro medicamento, né, que a pessoa já utiliza. É um risco, né? Vou buscar essa informação. Não sei, Eli, nessa tua pesquisa, você chegou a avaliar alguma coisa nesse sentido? Eu já vi relatos de população rural que utiliza essas sorócias, que elas ocorrem na região. A princípio relatam ter efeito, né? Mas teria que ver se tem algum estudo farmacológico dela, da sorócia. O mesmo efeito da Maitenos é para o mesmo fim a utilização da sorócia? Aqui no Centro-Oeste ocorre a sorócia guilaniniana, que é menor do que a Bonpland. E tem, assim, aqueles estudos de etnobotânica, sabe? Falando dos usos de comunidades, de populações rurais, né? E eles indicam ela para a mesma finalidade, inclusive chamam ela de espinheira santa. Uso empírico da planta, então. É, uso empírico. A gente ainda não tem, né, especificação para sorócia, a gente não tem uso, né, a gente só tem esse cuidado, né, de não substituir uma pela outra justamente por conta de não ter o mesmo nível de evidência científica, né? É porque uma, na real, é um arbusto, a Maitenos é um arbusto, né? A sorócia me parece já uma planta maior, né? Por isso, de É. repente, também a quantidade de produto conseguido, extraído, né? Sim, sim, não. A Sorócia produz muita massa, muita massa. E o Maitenos é uma arvoreta, né? Ela pode chegar ali até uns 5 metros, 6 metros, mas ela é uma arvoreta, né? Não chega a ser o que é uma Sorócia. Então, os volumes são muito distintos, né? Então, hoje o que a gente tem de informação na literatura é que elas não são intercambiáveis. Então, a gente tem que estar bastante atento, porque uma não pode com as evidências que a gente tem, substituir outras, embora em termos de estudos de etnobotânica a gente tem realmente essa informação de que em alguns locais o pessoal até faz uso, né? Muito Eu bem. dei uma olhada aqui agora, eu procurei na Unesp, tem um trabalho, tem comparando, né, falando da ação anticerogênica dela também. Então, acho que talvez é uma espécie que esteja começando, né, a pesquisa em relação a isso. Mas daí eu acabei achando aqui. Eu falei, deixa eu ver se tem alguma coisa. Na Que Unesp. bom, Cássia. Obrigado, A viu? Depois você até diferença compartilha também, com a gente. a diferença depois de seca também é a coloração, extremamente diferente, né, de uma da outra. Principalmente a textura, né? Alguém trouxe essa questão da textura. A espinheira ela é bem coriácea, né? E
A sorossa, ela é mais papiraça, assim, ela é mais fina, então dá uma diferença boa, assim, na textura e na venação, a gente vai sentindo também essa diferença. Ela é bem... Dá uma boa diferença, assim, a hora que você pega na mão. A Marquenos, depois de seca, ela continua bem estruturada a folha, né? A sorossa, ela se amaceta, a gente vê ela um pouquinho diferente. E a gente se arrisca nesse aspecto também, né, gente? É sempre um botânico que faz isso. Então a gente vai nos estudos dos botânicos para trazer um pouquinho de dado para a gente aqui. Muito bem, vamos começar o segundo. Nós temos 3 casos para hoje. Então, o segundo é o seguinte: também tentando buscar um pouco esse cenário dessas práticas, de boas práticas, de qualidade dentro de um caso clínico. Esse é um paciente CJ masculino de 62 anos. Ele relata dores articulares e foi orientado a utilizar o açafrão da terra, cúrcuma longa. Droga vegetal, nesse caso, 350 miligramas, 2 vezes ao dia, equivalente a uma colher de café cheia. O paciente relatou que teve resultados satisfatórios após 2 meses de tratamento e que tem acesso à planta fresca. Mora em Goiás, por minha conta, viu? O material está plantado na chácara da família e ele solicita orientação de como preparar o material que será colhido nessa semana e preparar para que possa ser armazenado de maneira segura durante todo o ano, né? Então, isso acontece, né? Em muitos locais que a gente está, as pessoas falam, não, eu tenho, eu quero fazer, eu quero preparar, eu gosto disso, minha família tem essa tradição, e eu queria saber, então, como que eu posso preparar isso? Considerando que ele diz que ele tem esse material lá, que ele tem acesso à planta fresca. Aqui a questão é, a gente precisa ajudar esse paciente a chegar no material seco, né? Numa planta seca para ser armazenado. Ele está lá em Goiás, a umidade está 10% durante esses dias. O que a gente vai precisar, ou como a gente pode investigar como está a condição dele, para a gente poder fazer uma orientação de como armazenar esse material. Que pergunta a gente pode fazer para ele? Quais são os riscos potenciais, né? Então, que pergunta a gente pode fazer para ajudar a desenhar esse cenário? Então, o primeiro ponto acho que seria a época da colheita, né? Se ele realmente está colhendo na época certa. Perfeito, Cássio. Também o local onde está plantado, se é um local próximo a alguma fonte de contaminação do solo. Tentar entender como Ótimo, é que é essa plantação ali, em torno ótimo. da planta, né? Será que essa planta que ele diz ser é a mesmo, a cúrcuma? Excelente, Juliana. Tô adorando. Que a cúrcuma, às vezes, ela é confundida com a azeduária, né? Porque a cúrcuma, o rizoma é bem amarelo e a azeduária, ele é meio azulado e claro, né? Perfeito. Então, que tipo de Poderia ser. pergunta a gente pode fazer para esse usuário que está ali com a gente? A Como ele coloração conseguiu dos a muda, rizomas, né? o rizoma, né? Como ele conseguiu a espécie. Ótimo. Muito bem, vamos ver então. Qual a origem dessa espécie? A Cássia falou aí, né? De onde que veio, né, esse material? Será que, né, é de um lugar seguro, de origem? Temos alguma informação a mais sobre esse material que está cultivado lá? Qual é a cor da flor da espécie? Seguindo ali o caminho do José Realino trouxe para a gente. Olha, qual é a cor, né? Se está para a parte de cima a flor, ou qual é a cor do rizoma, né? É no mesmo caminho a pergunta. Por que irá colher apenas este momento? Né? A gente está falando aí de agosto, setembro. É esse o momento mesmo? E aí, quais são os cuidados, será, né, que são essenciais para esse processo? E, eventualmente, isso já é a questão, né? Se não seria melhor utilizar o extrato seco altamente purificado. Esse é um tumulto que a gente pode fazer no final. Então, vamos lá. Olha só que interessante.
Aqui a gente já tem uma informação que ajuda a gente a identificar a espécie botânica, né? Alguém arrisca dizer qual é que tem as duas são cúrcuma. Qual é que tem a flor branca e qual é que tem a flor rosa? A flor rosa é a azeduária e a flor branca é a cúrcuma longa. Excelente, muito Eu bom. tô Então com é isso, a azeduária e a cúrcuma aqui. Todo mundo conhece? E daí eu posso mostrar a coloração. Não sei se você vai pôr foto. Coloquei, tá aparecendo aí não? Ah, não, dela, do Ah, do, rizoma? do É, rizoma. eu, Não, Aí, ó, tá certo, ó. não Outra trouxe coisa aqui. que eu já notei bem diferente é que a cúrcuma azeduária tem essa mancha roxa na folha aqui, ó. A cúrcuma Exatamente. longa não tem, ó. Não tem. A cúrcuma longa, ela é verde tipo inteiro ah, e a longa ali no eixo central ali, né? Ele tem esse risco roxado, né? Que parece bem a cor da flor. E É e bem a folha diferente. tem o tempo todo, né? Deu para ver, as Cássia, que duas você aqui, mostrou. Vitor. Eu trouxe, Cássia. Ai, deixa eu ver se eu consigo É, abrir aqui para a ver. cúrcuma e a azeduária. Ah, Não sei se excelente, estão exatamente, isso conseguindo mesmo. ver. Do área da esquerda ali, com esse aspecto mais Isso, acinzentado, azeduária. azulado, né? Isso. E do lado direito, laranja. O aroma também é bem distinto, né? A zedoária tem um cheiro ali quase canforado, né, Cássia? Eu não sei qual na tua percepção, o que que você reconhece de aroma da cúrcuma zedoária. Eu sinto A um gente não quase está conseguindo canforado, ver, assim. professor. Será que dá para compartilhar a tela da colega? Ô, A gente esse conseguiu ver. material vai ser disponibilizado depois ou não? Esse não, professor. Tá, Esse é só para a gente fazer aqui a discussão. discussão, né? Certo. Esse Podemos você também pode. desculpa, correlacionar as plantas em volta, né? Se tem algum efeito alelopático, né, em relação, né? Porque tem umas que tem uma espécie, tem uns é diferente, né? Não sei se pode ter uma produção de substância diferente e ter um efeito alelopático, né? Não sei. Isso sempre é possível, né, Marcelo? Bom, então aqui, não sei se vocês conhecem a cúrcuma, ela tem um momento de colheita mesmo, né? Como a gente trouxe, alguém aventou isso, né? Essa foto à esquerda, ela mostra no campo o material quando ele está pronto para colher, né? Em plena senescência. As folhas caem, né? Ficam bem secas. Isso tem acontecido, né? Ali, antigamente acontecia mais junho, julho, ela tem acontecido mais em agosto, setembro. A nossa última colheita na Farmácia da Natureza foi há 2 semanas, né? Então tem alterado um pouquinho o tempo, mas ele é essencialmente na senescência da folha. Por quê? Eu trouxe um dado para vocês de um estudo que é indiano. Então, ele tem a época do mês diferente do que a gente está acostumado aqui. Mas eu vou pedir para vocês acompanharem a seguinte informação. Aqui vocês vão observar à esquerda. Deixa eu ver se funciona o meu. Não vai funcionar. À esquerda, eu destaquei aqui 12 de março, lá embaixo. Ele está com 100% de senescência. Ou seja, no hemisfério norte, essa senescência vai acontecer em março. Aqui para a gente, isso vai acontecer em agosto, setembro. Tem acontecido em agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. É quando ela vai estar senescente, ou seja, quando caiu todo, secou todo o material, 100% das folhas estão secas, tombadas no sol. Certo? A gente precisa guardar essa informação. Senescência 100%. Vamos olhar então o que acontece com o teor, né, dos ativos que a gente tem interesse. E aí eu destaquei do lado direito, lá em cima tem uma seta marcando a curcumina, que é o marcador principal, os curcuminoides de maneira geral, mas o marcador principal, curcumina. Olha só o que acontece com o teor de curcumina ao longo dos meses, chegando até 12 de março, que é a data que ela tem 100% de senescência. Olhem lá. O teor mais alto acontece quando tem 100% da senescência. Ou seja, o melhor momento de colher a cúrcuma é justamente quando ela está, então, 100% senescente, quando ela tomba.
Esse estudo é indiano, isso acontece em março, lá. Aqui, para a gente, isso vai acontecer em agosto. Então, a gente está falando agora de setembro, a gente está no intervalo mais adequado para colher cúrcuma, já estamos quase escapando deste intervalo. Então, se a gente quer ter a cúrcuma na sua melhor potência, é esse momento de colher, agosto, setembro, eventualmente ali final de julho, esse material já está completamente tombado. Então, sim, se ele for colher agora, se ele está colhendo agora, ele está colhendo no melhor momento. E é bom que ele faça isso para armazenar isso ao longo desse ano todo. Então, a gente vai ter que ensinar boas práticas para se fazer isso em casa, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, depois de colher esse material, eu gravei um vídeo do colega preparando esse material, lavando esse material, e eu quero ver se dá certo de vocês assistirem aqui. Então, como que a gente faz isso? O vídeo está funcionando para vocês? Está rodando bem? Sim, tá sim. Tá. Tá assim. Tá só travando um pouco. Agora tá travando um pouco, mas tá indo. Super carregado. Então, como que a gente faz esse material? Quando a gente colhe este material, ele vem bastante sujo, né? Vem material com terra, embora a terra esteja muito seca agora, mas ele vem com muita terra. A gente pega esse material, coloca nessas caixas vazadas. Se for sozinho em casa, dá para lavar direto com uma mangueira com um pouquinho mais de pressão. Às vezes aqueles bicos que a gente coloca nas mangueiras de lavar quintal também funciona super bem. Aqui a gente usou uma VAP, porque tem um volume um pouco maior, coloca nessas caixas e aí começa então a lavar este material de maneira com força, né? Com pressão na água para que ele fique o mais limpo possível. Feita essa etapa, a gente pode colocar até no hipoclorito. Na farmácia Viva, a gente não tem colocado hipoclorito, mas pode fazer aquela solução sanitizante com hipoclorito. E a gente aqui, então, só faz lavagem com água, bem, com bastante pressão, faz isso umas 3 vezes, vira este material, lava novamente, vira esse material, lava novamente, e a gente tem um material bem lavado, suficiente para a gente seguir para as próximas etapas, para orientar um paciente para fazer esse uso caseiro. Segundo momento se ele for secar este material inteiro, como a Cássia mostrou ali para a gente, né, um rizoma todo, ele ao final vai virar uma pedra, né? Então vai ser muito difícil esse usuário conseguir utilizar esse material. Então não é adequado secar ele inteiro. Eventualmente pode congelar ele inteiro, tem algumas técnicas para isso, mas para secar ele, para ter uma maior homogeneidade na secagem, a gente faz a laminação deste material, que pode ser, por exemplo, com uma faca, né? Uma faca bem afiadinha, você vai laminando esse material e transforma ele como se fossem uns chips. Dessa maneira, fica mais fácil de fazer uma secagem, principalmente se ela for artesanal. Esse material pode ser colocado dentro de uma assadeira, coberto com um pano limpo, e ele fica, então, ao tempo, em um ambiente sombreado, né, tudo protegido, mas com a própria, nas condições que a gente tem hoje, com uma umidade como a gente está aí a 14%, a gente consegue que esse material fique seco ali próximo a 8, 9 dias, esse material já vai estar sequinho dentro de uma casa de um usuário. Então, é uma possibilidade de secagem artesanal. O material como cúrcuma, ele é muito resistente, então a gente pode secar dessa maneira. Não temos grandes perdas quando a gente faz a secagem dessa maneira. Aqui à direita, a gente coloca uma estufa de secagem, né? Uma situação mais profissional, né? Então, a gente coloca a camada do material, põe para secar a 45 graus. Esse material vai ser seco bem mais rapidamente do que de maneira caseira. Mas também é possível quando a gente tem uma umidade do ambiente baixa. Se você estiver numa cidade que tem uma umidade ambiente muito alta, praticamente impossível secar não só a cúrcuma, mas qualquer outro material. Depois que faz isso, então, ele pode pulverizar esse material. Então, ele pega um liquidificador, coloca esse material no liquidificador aos poucos, vai batendo, e essa aqui é uma solução caseira que uma colega nossa faz. Ela bate, coloca depois no pote de vidro, que é material bastante interessante para armazenamento.
e ela embrulha com papel alumínio para ficar escurinho. Porque no final das contas a gente tem que proteger, então, da luz, tem que proteger da umidade e proteger de ataque, de roedores, insetos. Então, o pote de vidro pode ser bem interessante. E a solução dela foi embrulhar no papel alumínio. Eu achei bastante adequado, inclusive. Cássia, você deve ter algumas dicas nesse sentido para a gente. O pessoal aqui às vezes usa também aquelas caixas de secagem, só que tem que tomar cuidado com o sol, né, que está muito forte, sabe, tipo fazer banana passa. Então, eles preparam umas caixas, colocam aquelas telas, tipo que o pessoal põe às vezes em churrasqueira, não sei Sim, o nome específico daquilo, e aquelas estrelinhas. o vidro por cima. Então, e deixa no sol, né? Então, isso seca rapidinho, né? Só que tem que tomar até cuidado nesses dias de muito quente, né? Porque daí a temperatura fica muito alta, né? E então no verão, por exemplo, é complicado, porque ele chega a torrar mesmo, né? Então, se você deixar, ele Nossa. ultrapassa muito, né, a temperatura ideal, então daí já vai prejudicar a qualidade. Mas em período mais de inverno, né, depois que o sol não está muito forte, às vezes dá para secar, ele seca nessas caixas. Ótimo. A gente Depois eu tenho sugere que uma seque a foto, eu posso até sombra. colocar no grupo. Ai, ótimo. A gente sugere que seque a sombra, porque a sombra ele também seca super bem, gente. Eu já fiz essa experiência, ele dá certo e a gente protege esse material mais, né? Porque a gente não tem E do UV. jeito Então, e do jeito que o pode sol está falar? ultimamente, daí a degradação do material é muito alta também, né? Daí perde totalmente a E mais qualidade. importante, e mais importante que o próprio sol é a umidade baixa. Então, mesmo com o sol, se você está com uma umidade muito alta, você não consegue secar dessa maneira artesanal. E se você não tiver sol, mas estiver bem sequinho, você consegue secar. Então, vale a pena apostar em secar neste período que está muito seco. E a sombra? O material fica ótimo, fica bem interessante, funciona bem. É isso, é uma pessoa que decididamente quer fazer em casa. A gente não está falando de boas práticas de produção, de indústria, de farmácia viva. A gente está orientando um paciente a fazer na sua casa. Quais são as melhores práticas para ele fazer em casa, né? A gente depois pode discutir as boas práticas industriais, né? Nos mínimos detalhes. Mas aqui é como orientar bem um paciente, um usuário para fazer em casa. E esse funciona super bem. Dá para fazer com todas as espécies? Não, não recomendo fazer com todas. Mas cúrcuma é uma espécie que dá para a gente fazer isso de maneira mais artesanal, com bastante segurança. A azeduária, ela tem alguma aplicação assim medicinal ou só a cúrcuma longa? Ela tem. Eu só não tenho experiência com a azeduária, mas ela também tem. Eu não sei se alguém tem essa informação aqui no nosso grupo sobre a azeduária. Eu nunca utilizei, não tenho resultado, mas eu posso pegar. Se alguém tiver, Ela é usada para gastrite também, né? Tem sido usado para má digestão, gastrite, então, e a imunidade, né? Para aumentar a imunidade. Não sei se você lembra do Gokit, Gokit Yaksui, professor não. Gokit, dos livros de farmacognosia. Então, ele usava diariamente a cápsula, né? Ele preparava, e então ele usava muito para aumento da imunidade, né? Mas o mais comum, né, que se utiliza é essa questão, né, para aumento da imunidade digestivo, né, para má digestão, para gastrite também. Obrigada, Ótimo. Cássia. Obrigado, Cássia. Ela não dá para usar na alimentação como a gente consegue usar a cúrcuma, né, porque ela é Ah, muito intensa, o sabor é muito forte. E É, tá. então, assim, na alimentação é um pouco complicado para usar, né, da maneira que a cúrcuma, Seria em mas o cápsula, mais né? comum é em cápsula, Ah, né? O chá também fica razoável, né? Ele é um pouco forte, meio canforáceo mesmo, né? Mas o chá ainda é tolerável, mas na alimentação eu já tentei, assim, não dá. É muito é forte, muito pesado, né? acentuado o sabor, é.
Muito bom. Nosso terceiro, então, último, obrigado, Cássio. Nosso terceiro e último caso, uma paciente TC feminino, 51 anos, procura o serviço de saúde com sinais de dermatite, que apareceram na sequência do uso do gel de babosa, que ela preparou em casa também. O paciente relata ter tido um antebraço queimado em um acidente doméstico. Preparou um gel de aloe e aplicou 3 vezes ao dia. De alguma maneira, melhorou da queimadura, mas começou a aparecer essa dermatite de contato. E ela preparou em casa esse gel. O que a gente pode investigar sobre esse uso dessa paciente que está com a gente? Acho que a primeira coisa a se perguntar é como é que ela fez o corte da folha, né? Porque tem uma parte da folha que é tóxica, então provavelmente deve ter sido isso que deve ter acontecido, né? O corte errado da folha. Para extração do gel, né? Isso, Da mucilagem. isso. Em relação ao esfregaço, né? Tem que ver se ela deixou escoar as antraquinonas, né? Que é aquela resina amarela. Exato. A questão da origem do material também, né? E como que foi feita a aplicação. Perfeito. Mas Ela espécie tem alguma também é foto? coloração, não sei, porque tem uma espécie que tem cor diferente de uma babosa da outra, então tem que ver essa questão. A babosa que é realmente utilizada é de uma cor acho que é avermelhada, não sei se é uma cor escura, não sei. Muito bom. Então é isso. Qual a origem desse material, né? Da onde que veio, né? Para onde que vai, né? Que material é esse? Tem uma foto dessa, acho que foi o Marcelo, né? Trouxe. Tem uma foto dessa flor, né? Para a gente saber qual que é a espécie. Como foi preparado? Qual a parte da planta foi utilizada? Então, de fato, esse é o cenário, né? O que que a gente tem de informações sobre a babosa? A gente Deixa eu tentar puxar isso aqui para cá. A gente tem na babosa, então, essencialmente duas partes, que as duas, inclusive, têm importância farmacêutica, né? E até cosmética, enfim. A gente então tem a aloína, como o colega trouxe, né? A questão das antraquinonas, que é esse exudato marrom que sai, que fica ali junto à epiderme, né, das folhas de babosa. E a aloína, ela tem um efeito muito distinto do que a gente tem no gel da babosa. Então, a aloína ela vai ser utilizada ali para mobilidade intestinal, reduz a absorção, aumenta a excreção de água e eletrólitos, né? Facilita a evacuação, faz o uso oral dela, né? Embora com algumas restrições, mas ele tem esse efeito farmacológico. Aumentar a motilidade, reduzir a absorção de água do lúmen para a parte interna, então ele aumenta o volume de água ali no lúmen e aí facilita a evacuação do paciente. Então, para isso que serve a aloína. E o gel da babosa é essa parte absolutamente transparente, né? Que tem ali a manose, que tem os açúcares e muita água, né? Essa tem, então, esse resultado na inflamação, né? Nos vários processos de inflamação do paciente. E é essa parte que a gente utiliza nos géis para queimadura. E exclusivamente essa parte. Então, como a gente alguém trouxe aqui para nossa conversa, quando vai ser preparado esse gel, como tem que ser feito, né? Então, essa folha tem que ser tirada ali aquele arbusto, lavado ele, bem lavado, e deixado escoar essa aloína, essa parte marrom, que tem um cheiro meio ruim, que são as antraquinonas, né? Então, depois que ela escoa, aí que a gente vai com a faca e vai retirando essa epiderme de maneira bem atenta para ficar só com o gel, né? É esse gel que vai ser utilizado nas preparações cosméticas e farmacêuticas
e aqui no caso caseira, inclusive, né? Então é possível fazer esse gel em casa, as pessoas fazem muito ele, e já ajudaram, muitas pessoas já foram socorridas, inclusive, por babosa ali, porque tem perto de casa, as pessoas colocam perto da cozinha, inclusive, porque se queimam e aí rapidamente conseguem cortar e colocar esse material na área, ou preparar um gel, que foi o caso dela, que tem várias técnicas, né, para produzir o gel. É simples de produzir, é gostoso de produzir, inclusive, mas tem que ter esse cuidado. Por quê? A aloína, em contato com a pele, não é raro os casos de gerar processos inflamatórios na pele por conta do contato da aloína. Então, foi dito aqui, muito possivelmente não houve esse cuidado, né? A pessoa bateu tudo junto ou fez como a gente encontra na internet, né? Vou mostrar aqui a próxima foto para vocês. Então, aqui, né? À esquerda, a gente vai ver, então, a foto dela, teoricamente, né? Que é a aloe vera, né? Que tem essa folha, essa flor amarela, bem característica da aloe vera. Existem outras aloes que, inclusive, podem ser utilizadas, né? A Ferox, mais para a extração de antraquinona. Para a produção do gel, a gente utiliza essencialmente aloe vera, que é essa de folha amarela. E aqui do lado, a gente vê um gel caseiro nessas imagens de internet, feita, olha só que interessante, cheia de casca nesse gel caseiro. É uma foto de internet, uma imagem ilustrativa, mas que já sinaliza para a gente o risco que tem e que as pessoas podem estar produzindo em casa, batendo tudo junto para produzir um gel, e aí então vai ter um impacto, se for uma pessoa um pouco mais sensível, vai ter essa questão gerar uma reação inflamatória na região, uma dermatite de contato, como foi o caso dessa paciente. Considerações. Acho que os exemplos foram muito bons, assim, foram bem com plantas bastante conhecidas e que a gente sabe que são muito utilizadas popularmente. Então, foi muito feliz, assim, a seleção dos casos. Que bom que vocês gostaram. Eu vou deixar, para quem gosta de boas práticas, né? A gente falou pouco de boas práticas. No curso tem só um pedacinho lá no começo, a gente fez algumas inserções. Esse livro foi produzido, enfim, com um grupo de trabalho muito bom, está disponível gratuitamente. Quem gosta do assunto Farmácia Viva pode baixar ele a partir do site Fitoterapia Brasil. É um livro inteiro de boas práticas, né, que vai trazer aquilo tudo que está sendo já preparado, tudo de acordo com a RDC 18. Então, para a gente não pular de assunto, que vai pular daqui para frente, a gente vai entrar muito em metabólitos, e então vai já deixar a parte de boas práticas para trás. Então, vou deixar esse com vocês. Quem tiver interesse, vale a pena baixar, está disponível, gratuito, facilita bastante a vida e pode ter boas contribuições aí para os estudos, para as práticas, né, de vocês. Muito bem. 21h41, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que não tenha sido falada, para que a gente não perca este momento agora. Vitor, eu gostaria de algumas colocações referentes ao guaco, né, principalmente em Perfeito. relação à cumarina, Aham. né, do uso fresco, seco, se puder. Lógico. Ó, o que a gente tem de guaco? Eu não sei exatamente o que você está pensando. Você está falando do risco de Em guaco relação principalmente desagradante? ao uso da folha fresca, né, versus folha seca, o que seria, porque eu já vi, né, em alguns lugares falando que não deve ser utilizada a folha fresca, né, assim, no preparo, então deixar sempre secar para utilizar ela seca, né? Por Uhum. fresca, até pelo aumento, né, na concentração de siliconarinas, pode apresentar toxicidade.
Então, o ideal seria utilizar sempre a folha seca. Então, eu queria saber até que ponto, né, isso realmente procede, né, se seria mais adequado mesmo ela seca, ou poderia utilizar com a folha fresca. Ô, Cássia, vou te falar da nossa experiência. A gente tem muita experiência com folha fresca de guaco. Não há formalmente nenhuma contraindicação às folhas frescas de guaco. A contraindicação maior que a gente tem para essas folhas frescas são aquelas que possuem glicosídeos cianogênicos. Então, por exemplo, quando a gente fala de passiflora, aí são plantas que a gente não deve utilizar fresca de jeito nenhum, porque elas realmente têm uma neurotoxicidade, né? Então tem que ser seca e bem seca, né? Para que a gente consiga ter toda a evaporação deste material. Com guaco a gente não tem. A gente utiliza ele fresco e utiliza ele seco. Então não há nenhum problema. Cumarina, ela é altamente segura. O que acontece é que algumas pessoas são alérgicas à cumarina. Isso é uma questão individual, né? Então, a gente tem ali, já vi dado que até 2% da população pode ser alérgica à cumarina. Aí isso vale para tudo, né? Então, isso é bastante significativo. Se não houver nenhuma alergia, não há nenhum problema. Agora, qual que é o grande risco de guaco? É com relação ao material que foi seco inadequadamente. Então, guaco é um material que, por exemplo, eu não oriento ninguém a secar em casa. Porque cumarina é altamente segura, já sabemos disso. Agora, dicumarol é o risco que todos tentamos correr, né? É o que tentamos fugir. Por quê? Dicumarol, sim, atua ali na cascata de coagulação e pode levar a hemorragias bastante significativas. E o grande risco, então, é conversão de cumarina de cumarol. Essa conversão acontece em especial por alguns fungos presentes, endofíticos, inclusive, né? Que convertem cumarina de cumarol, e aí sim é o risco que a gente tem. Isso vale para todas as espécies que possuem cumarina, mas com guaco, enfim, é uma espécie que a gente utiliza muito. Eu já fiz alguns levantamentos bibliográficos, e aqui a gente tem outros professores que talvez possam me auxiliar com essa informação. Eu até hoje nunca achei nenhum caso de alguém que tenha tido um problema de eventos adversos com sangramento por uso de guaco. Relatos de caso, já busquei. Tudo que eu já vi sobre guaco é no campo da teoria, né? Com essa questão do risco de interferência na cascata de coagulação. Mas relatos de casos de alguém ter tido algum impacto nesse sentido, eu desconheço. Estou dizendo que não existe, estou dizendo que eu desconheço. Posto isso tudo, guaco é uma espécie que nos parece muito segura, né? Então, a gente tem algumas apresentações de guaco dentro da farmácia da natureza. Eu falo ainda a gente, né? Porque são tantos anos trabalhando lá, enfim, ainda atuo com os cursos lá dentro e com a produção técnica. A gente tem tintura de guaco, xarope de guaco. A gente faz solução oral de guaco, né? Micana levigata, né? A gente está falando aqui em especial. Não sei se eu respondi tudo que você estava pensando. Então, sim, acho que foi isso mesmo. Que eu já vi em alguns lugares, assim, mas não encontrei nada. Eu tentei procurar alguma coisa científica mesmo, né, em relação a isso, e eu nunca vi nada, né, de restrição, assim, de ser usada, né, a fresca ou a seca, né, qual seria o mais adequado. Mas já ouvi muitos comentários, né, de que era, inclusive, para tomar cuidado com a fresca e usar a seca. E então a minha dúvida realmente é isso. Eu faço aqui, mas é isso em casa, né? Tem meu pezinho aqui. Eu sempre fiz ela fresca, né? Eu preparo o xarope, a minha filha, né? Ela faz, leva para a escola inteira, né? Eu falo, mãe, faz aquele xaropinho gostoso. E então, e eu sempre usei ela fresca. Aí a minha dúvida era justamente essa, né? Se tinha alguma restrição, se teria algum problema, porque
Eu procurei e não encontrei nada mesmo em relação a isso, né? Mas já eu tinha ouvido comentários. É, ele é muito no campo da teoria, sabe, Cássia? Tudo que eu localizei até hoje foi no campo da teoria, que faz até algum sentido, né? Assim, as reflexões. Mas no campo prático a gente não tem nenhuma questão, assim. Ele é realmente muito seguro. E é isso, a gente não utiliza. Guaco a gente evita em menor de 6 anos. Tem algumas restrições para evitar menor de 12 anos, como a maioria dos fitoterápicos, qualquer produto, né? É, mas aqui a gente utiliza 6 mais, né? A gente utiliza, por exemplo, Justiça para as crianças menores de 6, porque nos parece ser um pouco mais seguro. E tem bastante cumarina, expectorante, enfim. Mas a gente, todas as informações que a gente observa de guaco, esses senões são no campo da teoria, né? É, e aí o cuidado é justamente na secagem inadequada. Então, se uma pessoa tem em casa, eu prefiro que ela utilize fresco do que ela tente secar em casa, e aí a gente, aí sim, entre num risco maior ali de formação de cumarol, de conversão, e aí sim ter um impacto na circulação, no sangramento, nesses outros parâmetros, sabe? Não sei, a gente tem um monte de gente aí super competente que pode ajudar a responder isso. Zé Realino, quem mais está aí com a gente que pode trazer seus dados? Não, de guaca, assim, eu nunca vi também relato de caso, né? Só já vi esse comentário da coagulação sanguínea, né? Que pode, quem tem problema de coagulação sanguínea deve evitar, né, Uhum. o uso. Mas também nunca vi relato. Agora, outra dúvida, com relação aos exercícios que estão nas apostilas, quando a gente responde, eles são registrados do sistema? Porque eu respondi, na hora constava lá que eu tinha respondido. Agora, hoje eu entrei de novo, não aparece mais nada. Ué, Não sei o que que aconteceu. Eu eles tinha são entendido que. registrados, eles não contam ponto, Hum. mas eles são registrados. Então era para dar como registrado. Porque quando você Né? abre de novo a aula, a resposta realmente some, José. É, some, Se isso você que eu tô. revisitar o material, ele não vai estar marcado. Por exemplo, se você, né, no caso, se você ao abrir de novo ou retornar nos slides, ele vai aparecer em branco novamente. É, isso que eu notei. Na hora ele ficou marcado, mas depois que eu Isso. retorno, revisito, ele está desmarcado. É. Aí era Mas só ele para está saber se é mostrando, isso mesmo. ele tá mostrando a sua progressão, né? Tá, ele tem alguns quadradinhos que vão ficando verde. Então eu acho que está tudo certo, viu? Acho que não, Uhum. acho que não impacta, não. Assim, porque você está mostrando a sua progressão, acho que tá registrando, está dando tudo certo. Se você vê que ele não registra, qualquer coisa assim, você me chama que a gente fala com o pessoal do suporte da plataforma, né? Que é o pessoal da tecnologia, né? Aí eles têm, eu acho que, condição de uma informação mais precisa para a gente, né? Certo. Uhum. O que mais? Alguém tem mais alguma questão? Não? Professor, você poderia voltar na apresentação daquele livro que o senhor disponibilizou um pouquinho antes? Tá. Posso, deixa eu só fazer. Eu posso fazer até melhor. Vocês querem que eu coloque o link para Ah, ia vocês ser baixarem? ótimo. Eu quero fazer isso. Fazer isso se ajudar aqui, porque tá um negócio muito doido esse meu computador nessa hora. É, temos uma tela preta aqui na minha frente. Gente, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Ó,
difícil aqui. Vou fazer assim, ó. Senão você tá no Farmácia. nosso grupo de WhatsApp, pode disponibilizar ele também, sem problema. Vou colocar. Se eu tô com, ó, farmácia viva, ética. Vou pro grupo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu já entrei, se chegou aqui para mim. Não. Eu mandei para mim mesmo ali. Chat. Entrar no grupo. Ótimo. Eu tô no grupo, vou fazer assim. Na hora que terminar, eu fechar todas essas telas aqui, porque eu tô com medo do computador ficar mais doido do que ele já tá. Eu vou copiar o link e colocar lá no grupo. Pode ser? Ótimo, ótimo, agradeço. Muito obrigada, viu? A aula foi Não. excelente. Que isso, gente. Fico feliz. Estamos agora a 5 minutos, então, de terminar. Eu acho que a gente pode ir encerrando. Eu gostei demais de vocês. Que bom que teve um ritmo bom, que todo mundo conversou. Peço desculpas pelas questões técnicas aqui. Acho que a gente vai ter que dar uma ajustada. Não sei se vai continuar com esse tanto de sala aberta ao mesmo tempo. Eu acho que isso parece ter impactado. Da próxima eu estarei na minha casa. Eu estou em viagem, então faltou, trouxe o fone que não encaixa no computador. Então, na próxima vez estaremos com fone para melhorar o áudio de vocês. Fiquem à vontade. Agora com o WhatsApp vamos estar mais próximos. Vou colocar lá no fórum também essa informação para quem não estava na reunião de hoje. E esses são os recados. A gente agora está em contato o tempo todo. Em breve a gente se encontra em outros Professor, momentos simples. Vai lá, Ingrid. só mais uma dúvida. Existe uma atividade ao- após o encontro, mas é só para aqueles que não estiveram presentes, é isso? Só para confirmar. Tá, Isso, ok. exatamente. Então, Tá. todo mundo que está aqui presente não precisa fazer nenhuma atividade daquelas que estão lá. Para quem não pôde estar aqui, aí sim vai precisar preencher aquela atividade, que é uma tarefa de caso clínico, tá? Então, quem está aqui está dispensado, já está com as notas. Eu só estou com medo por conta dessa pessoa que entrou como iPhone. Ela não se apresentou, né, gente? Não. Nem aqui no grupo, nem nos comentários, né? Então, aí esse tipo de coisa fica difícil que a gente não tem como dar presença para ela. Então, se por acaso ela aparecer em algum momento, vocês me avisem para que eu possa dar presença para ela. Então, a única atividade que vocês vão ter que fazer é, enfim, as aulas, e aí lá no finalzinho que vai ter aquela prova com 5 perguntas, bem simples. Para quem participar de todos os encontros, né? Senão tem que fazer essa tarefinha do caso clínico. Ok, muito obrigada. Obrigada pela aula, foi um ótimo encontro. Prazer em conhecer todos vocês aí. Então, gente, beijo para vocês, bom descanso, viu? Prazer. Obrigada Prazer, pela aula. Boa professor. noite. Aula ótima. Prazer em conhecer a todos. Até breve. Obrigado, tchau, tchau, Até gente. breve. Boa noite, pessoal. Até breve, boa Excelente. noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, até noite. breve. Até o próximo.